luto era um oceano, e a bióloga Clara estava se afogando. Ela buscou refúgio no coração aquático do Pantanal, esperando encontrar uma ilha de silêncio, mas em vez disso, encontrou um chamado no olhar de uma criatura que também lutava para proteger sua família. Foi ali que ela entendeu. Algumas dores só podem ser curadas ao lutar pela vida de outro ser. Como uma mulher quebrada pelo luto se tornou a única esperança para esses animais? As respostas estão nas águas sinuosas do Rio Sereno. Assista a essa história completa e me diga nos comentários: você teria a mesma coragem que a Clara? A vida de Clara havia se estilhaçado como vidro sob pressão. A perda de seu mentor e avô, o renomado etólogo Dr. Álvaro Mendes, deixara um vácuo que o barulho incessante da metrópole paulistana e os corredores estéreis da universidade não conseguiam preencher. Álvaro não era apenas família, era a bússola de Clara, o homem que lhe ensinara a ouvir os sussurros da natureza, a decifrar as pegadas na lama e a ver a inteligência nos olhos de cada criatura. Sua pesquisa conjunta sobre a comunicação em primatas, antes uma fonte de excitação e propósito, agora parecia um eco distante de uma alegria perdida. As últimas palavras dele ressoavam em sua mente. Clara, a natureza guarda mais respostas do que imaginamos. Às vezes, é preciso se perder nela para se reencontrar. Sentada em seu pequeno apartamento, cercada por livros de zoologia e mapas de ecossistemas brasileiros que um dia explorariam juntos, Clara sentiu um impulso, uma necessidade visceral de romper com a apatia que a consumia. O Pantanal. O nome surgiu como uma miragem, um refúgio verde e azul que Álvaro sempre descrevera com um brilho nos olhos, falando das ariranhas, as onças d'água, como seres de incrível complexidade social e inteligência afiada. Ele sonhava em um dia conduzir um estudo aprofundado sobre elas, um sonho que a morte interrompera. Em questão de semanas, Clara liquidou pendências, conseguiu uma licença não remunerada da universidade sob o pretexto de trabalho de campo, exploratório. Uma meia-verdade, pois a exploração era tanto externa quanto interna, e arrumou uma mochila com o essencial. Deixou para trás o concreto e o luto palpável, buscando o coração aquático do Brasil. Seu destino, uma pequena e remota pousada ecológica nas margens do Rio Sereno, um afluente menos explorado do sistema pantaneiro, conhecido por sua biodiversidade e, crucialmente, por abrigar famílias de ariranhas relativamente pouco perturbadas pela presença humana. A viagem foi uma transição gradual do cinza para o verde esmeralda. O ar tornava-se mais úmido, os sons da civilização davam lugar ao zumbido dos insetos e ao chamado distante das aves. Ao chegar à pousada Rio Sereno, uma construção rústica e charmosa, perfeitamente integrada à paisagem, foi recebida por seu Joffre, um homem de pele curtida pelo sol e olhos que guardavam a sabedoria dos rios. Ele conhecera Álvaro em suas expedições passadas e recebeu Clara com uma mistura de solenidade e calor. Seu avô falava muito das ariranhas daqui, disse Joffre, enquanto a levava para sua cabana simples com uma varanda que se debruçava sobre o rio. Dizia que eram as rainhas destas águas, inteligentes, curiosas e bravas quando preciso. Os primeiros dias de Clara foram de imersão sensorial. Ela passava horas na pequena canoa que Joffre lhe cedera, remando suavemente pelas manhãs de nevoa ou sob o sol filtrado pelas copas das árvores ribeirinhas. Aprendia a ler as sutilezas do rio, o balançar dos aguapés, indicando a passagem de um peixe maior, o vôo rasante de um martim pescador, o cheiro almiscarado que, segundo Joffre, denunciava a proximidade de um grupo de ariranhas em sua toca. Ela ainda não as vira, apenas os sinais de sua existência.
rastros nas margens lamacentas, restos de peixes em troncos caídos e os característicos acampamentos, áreas limpas onde as ariranhas descansavam e marcavam território. A expectativa crescia, uma semente de curiosidade que começava a brotar no solo árido de sua tristeza. Clara não estava ali com o rigor de uma cientista, pelo menos não ainda. Estava ali para observar, para sentir, para talvez entender o que Álvaro tanto amava naquele balé da vida selvagem. Em uma manhã particularmente clara, enquanto navegava por um igarapé estreito e sinuoso, ladeado por uma vegetação densa, ela ouviu. Primeiro um chiado agudo, quase um assobio, seguido por uma série de vocalizações complexas, estalidos, grunhidos baixos e algo que se assemelhava a um choro curto. Seu coração acelerou. Eram elas, remando com o máximo de cuidado, seguindo o som. Clara contornou uma curva fechada e viu a cena que se tornaria o marco zero de sua transformação. Em um pequeno banco de areia, um filhote de ariranha, não muito maior que seus 2 antebraços juntos, debatia-se freneticamente. Uma de suas patas traseiras estava presa em um emaranhado cruel de linha de pesca grossa, abandonada por algum pescador descuidado, a linha já cortando sua pele escura e brilhante. O filhote choramingava, olhando em volta com olhos redondos e assustados. A alguns metros dali, na água, 2 adultos, provavelmente os pais, nadavam em círculos, agitados e vocalizando em alarme. Eram magníficos, corpos longos e hidrodinâmicos, o pelo lustroso e a inconfundível mancha creme no pescoço, única para cada indivíduo, como uma impressão digital. Eles a viram e os chiados se intensificaram, transformando-se em rosnados de aviso. Eram claramente um macho e uma fêmea, o macho ligeiramente maior, ambos com uma expressão de angústia e ferocidade protetora. Clara sentiu um nó na garganta. A cena era um microcosmo da luta constante da vida selvagem contra os detritos de uma humanidade muitas vezes indiferente. Seu instinto inicial foi recuar, não provocar um ataque. Ariranhas adultas, defendendo sua prole, eram animais poderosos e destemidos, capazes de afugentar jacarés. Mas o choro do filhote, a agonia em seus pequenos olhos, tocou uma corda profunda em Clara, uma ressonância da sua própria dor e vulnerabilidade. "Calma", ela sussurrou, mais para si mesma do que para os animais. "Eu só quero ajudar." As palavras de Álvaro voltaram. "Coragem, Clara. Não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. E compaixão é a linguagem universal." Ela sabia que era arriscado, mas a imagem do filhote sofrendo era insuportável. Lentamente, muito lentamente, ela começou a manobrar a canoa para mais perto da margem, evitando movimentos bruscos. Os adultos continuavam seu alarme ruidoso, mas não avançaram para atacar, talvez paralisados entre o medo da humana e a necessidade de proteger o filhote. Eles mergulhavam e emergiam, observando cada movimento dela com uma intensidade penetrante. Clara pegou seu canivete multiuso, o mesmo que Álvaro lhe dera anos atrás. Suas mãos tremiam levemente. Ela falou em voz baixa e suave, um monólogo calmante, explicando suas intenções, embora soubesse que as palavras em si não significavam nada para eles, mas talvez o tom, a energia por trás delas. "Eu não vou machucar você, pequeno", disse. Ela, focando no filhote, mas consciente dos olhares vigilantes dos pais. "Vai ficar tudo bem." Com a canoa encostada na margem, ela desembarcou com cuidado, a água barrenta batendo em seus joelhos. A cada passo em direção ao filhote, os rosnados dos adultos aumentavam de volume, e o macho chegou a dar um pequeno bote na água, mostrando os dentes afiados. Clara parou, imóvel, esperando. Ela não demonstrou agressividade, apenas uma tristeza.
Calma em seu rosto, o filhote exausto parou de se debater por um momento e a encarou. Havia medo ali, mas também uma centelha de algo mais. Talvez a intuição primitiva de que o perigo maior vinha da linha que o prendia. Clara deu mais um passo, depois outro. Estava agora a um braço de distância. Os pais pareciam em um frenesim de indecisão. Ela podia sentir o cheiro forte deles, uma mistura de peixe e almíscar selvagem. Ignorando o perigo iminente dos adultos, ela se ajoelhou ao lado do pequeno sofredor. A linha de pesca estava terrivelmente apertada, já causando inchaço na pata. Com movimentos precisos e rápidos, ela começou a cortar a linha. O filhote deu um guincho de dor quando a tensão mudou, mas Clara segurou-o gentilmente com uma mão, enquanto a outra trabalhava com o canivete. Os segundos se estenderam, carregados de tensão. Os pais continuavam a patrulhar a água, seus chiados agora mais agudos, quase lamentos. Clara sentiu o suor escorrer por sua testa, misturando-se à umidade do ar pantaneiro. Finalmente, a última fibra da linha cedeu. A pata do filhote estava livre, embora sangrando e claramente dolorida. Clara afastou-se devagar, recuando para sua canoa. O filhote ficou imóvel por um instante. Depois tentou se levantar, mancando visivelmente. No momento em que Clara entrou na canoa e se afastou alguns metros, a fêmea ariranha foi a primeira a agir. Com um nado rápido, ela alcançou a margem, farejou o filhote com cuidado e começou a lambê-lo e a empurrá-lo suavemente em direção à água. O macho aproximou-se em seguida e juntos os três deslizaram para o rio. O filhote foi amparado pelos adultos, nadando entre eles. Antes de desaparecerem, na curva seguinte do igarapé, a fêmea parou por um instante. Olhou diretamente para Clara, que observava tudo com o coração ainda aos saltos. Não houve rosnado, nem ameaça. Apenas um olhar longo, profundo, que Clara não conseguiu decifrar completamente, mas que não continha a mesma hostilidade de antes. Parecia haver uma ponderação, uma avaliação. Depois, com um último chiado suave, ela se virou e seguiu sua família. Clara ficou ali, a canoa à deriva, o canivete ainda na mão trêmula. O sol da manhã começava a esquentar, mas ela sentia um arrepio. O silêncio que se seguiu ao alvoroço das ariranhas era profundo, preenchido apenas pelo som suave da água contra o casco da canoa e pelo canto distante de um pássaro. Ela salvara uma vida, uma pequena vida selvagem, mas uma vida, e ao fazê-lo, sentiu algo despertar dentro de si, uma fagulha de propósito que a tristeza vinha tentando apagar. O encontro fora breve, intenso, perigoso, mas naquele olhar final da ariranha fêmea, Clara sentiu o vislumbre de uma ponte, uma possibilidade de entendimento que transcendia as barreiras das espécies. Mal sabia ela que aquele ato de compaixão não era um evento isolado, mas o primeiro fio de uma trama muito mais complexa e profunda que o Rio Sereno estava começando a tecer ao seu redor. O chamado que a trouxera até ali não era apenas para observar as ariranhas, mas para aprender com elas e talvez para se tornar parte de seu mundo de uma maneira que ela jamais poderia ter previsto. O legado de Álvaro ganhava um novo significado e a jornada de Clara estava apenas começando. Ela olhou para suas mãos, ainda sujas de lama e com uma pequena mancha do sangue do filhote. Um sorriso hesitante surgiu em seus lábios. Pela primeira vez em meses, o futuro não parecia um abismo escuro, mas um rio sinuoso, cheio de mistérios e promessas. E ela estava pronta para navegar por ele. Nos dias que se seguiram ao resgate do filhote, Clara sentiu uma mudança sutil na atmosfera do Rio Sereno. Ou talvez a mudança fosse nela mesma. Aquele breve encontro, carregado de perigo e compaixão, havia quebrado uma barreira interna, e agora ela se sentia mais presente, mais sintonizada com as nuances do ambiente.
Ela continuou suas expedições diárias na canoa, mas com um novo senso de propósito e uma paciência renovada. Não mais apenas uma observadora passiva esperando um vislumbre, ela se sentia como alguém que havia recebido um convite tácito para uma antessala, aguardando ser chamada para o círculo íntimo. Ela voltou várias vezes ao Igarapé, onde ocorrera o resgate, agora batizado por ela de Igarapé da Esperança. No início, não viu sinal da família de ariranhas. Preocupou-se com o filhote, imaginando se a pata ferida infeccionara ou se o trauma o havia enfraquecido. Seu Joffre, com sua sabedoria ribeirinha, a tranquilizou. Ariranha é bicho forte, Dona Clara, e mãe ariranha é a melhor enfermeira da natureza. Se ele estiver com a família, vai se recuperar. E então, numa manhã enevoada, cerca de uma semana depois, ela os reencontrou. Estavam um pouco mais acima no mesmo igarapé, em uma clareira na margem que servia de acampamento. Eram 5 indivíduos agora. Clara reconheceu o casal alfa, o macho maior, que ela mentalmente chamou de chefe, e a fêmea do olhar penetrante, a quem deu o nome de rainha. Havia também um juvenil um pouco menor, provavelmente da ninhada anterior, que ela apelidou de Vigia por sua constante atenção aos arredores. E para seu imenso alívio, lá estava o filhote, a quem chamou carinhosamente de Valente. Ele mancava um pouco, mas nadava com energia e até participava de brincadeiras desajeitadas com o Vigia. A pata parecia estar cicatrizando bem. O 5º membro era um adulto um pouco menor que o chefe, provavelmente outro macho subordinado ou um filho mais velho, que se mantinha um pouco à margem, mas claramente fazia parte do grupo. Clara o chamou de Sombra. Desta vez, a reação deles à sua presença foi diferente. Os chiados de alarme foram mais curtos, menos agressivos. O chefe e a rainha a observaram atentamente enquanto ela mantinha a canoa a uma distância respeitosa, talvez uns 30 metros. Não houve rosnados ameaçadores, nem botes na água. Havia uma cautela palpável, mas também uma ausência da hostilidade anterior. O Vigia subiu em um tronco caído, ergueu-se nas patas traseiras e a encarou fixamente, como se para se certificar de suas intenções. Valente, o filhote, até mesmo arriscou um olhar curioso em sua direção antes de ser gentilmente puxado para perto da rainha. Clara não tentou se aproximar mais, apenas ficou ali, quieta, observando-os. Ela viu como interagiam, a complexidade de suas vocalizações, uma sinfonia de assobios, grunhidos, estalidos e até mesmo uma espécie de ronronar quando estavam relaxados. Viu a cooperação na pesca, como cercavam os peixes e os guiavam para águas mais rasas. Viu o cuidado com que tratavam Valente, revezando-se na vigilância enquanto ele descansava ou brincava. Ela começou a levar um diário de campo detalhado, não apenas com observações científicas, mas também com suas impressões e sentimentos. Anotava os diferentes tipos de vocalização e o contexto em que ocorriam. Tentava identificar os padrões de caça, as rotas que usavam com mais frequência. Percebeu que a mancha no pescoço de cada ariranha era, de fato, única. A de chefe era larga e quase contínua. A de rainha tinha um formato que lembrava uma lua crescente, e a de Valente ainda era pálida e pequena, mas já se distinguia. Lentamente, quase imperceptivelmente, uma rotina começou a se estabelecer. Clara os encontrava quase todos os dias, geralmente no mesmo trecho do rio ou em igarapés adjacentes. Ela nunca os seguia se percebesse que estavam desconfortáveis, nunca tentava forçar uma aproximação. Aprender a ler os sinais sutis. Um mergulho mais longo, um olhar tenso, um silêncio repentino no grupo, e eles, por sua vez, pareciam se acostumar com sua presença discreta. O primeiro sinal mais claro de tolerância veio de Valente.
Cerca de um mês após o resgate, enquanto Clara observava o grupo de sua canoa, ancorada perto da margem oposta, o filhote, cada vez mais confiante e brincalhão, aventurou-se um pouco mais longe dos adultos. Ele nadou em direção a um aguapé que flutuava perto da canoa de Clara, aparentemente perseguindo um peixinho. Por um instante, ele parou e olhou diretamente para ela, a cabeça curiosa e inclinada. Não havia medo em seus olhos, apenas uma curiosidade infantil. Ele soltou um pequeno chiado, quase um olá, antes de mergulhar e voltar para perto da rainha, que o observava atentamente, mas sem demonstrar alarme com a proximidade momentânea do filhote à humana. Clara sentiu seu coração se aquecer. Aquele pequeno gesto, aquela ausência de medo no mais jovem do grupo, era um presente. Com o tempo, até mesmo o chefe e a rainha começaram a demonstrar uma aceitação cautelosa. Às vezes, enquanto ela estava observando, eles pescavam mais, perto de sua canoa do que antes, ou descansavam na margem oposta sem parecerem excessivamente perturbados. Certa vez, o chefe pegou um peixe grande e, em vez de se afastar imediatamente, levou-o para um tronco na margem mais próxima de Clara e começou a comê-lo ali, observando-a de soslaio entre as mordidas. Clara interpretou isso como um sinal de que ele não havia mais como uma ameaça iminente. Ela começou a entender a complexa dinâmica social do grupo. O chefe e a rainha eram claramente o casal dominante, tomando todas as decisões importantes. Onde caçar, onde descansar, quando se mover. O vigia e o sombra atuavam como auxiliares, ajudando na caça, na vigilância e no cuidado com Valente. Havia uma hierarquia, mas também uma profunda cooperação. As ariranhas compartilhavam alimento, especialmente com o filhote, e se revezavam na guarda contra predadores como jacarés ou onças pintadas, que ocasionalmente espreitavam as margens. Clara testemunhou momentos de pura alegria e brincadeira, perseguições aquáticas, deslizes em barrancos lamacentos e uma espécie de malabarismo com pequenos peixes ou gravetos. Viu também momentos de tensão, como quando um grupo rival de ariranhas passou pela área e a família de chefe se uniu, vocalizando agressivamente e patrulhando as fronteiras de seu território até que os intrusos se afastassem. Através dessas observações, Clara redescobria não apenas a ciência que amava, mas também uma conexão mais profunda com o mundo natural que as palavras em seus livros de etologia mal podiam descrever. Era uma sabedoria viva, pulsante, que se revelava no olhar de uma ariranha, no ritmo das cheias e vazantes do rio, no ciclo de vida e morte que se desenrolava ao seu redor. Ela se sentia cada vez mais parte daquele ecossistema, não como uma intrusa, mas como uma testemunha silenciosa, uma aprendiz. Seu Joffre percebia a mudança em Clara. "Você está com o brilho do Pantanal nos olhos, menina", ele disse um dia, quando ela voltou da sua expedição, o rosto iluminado. "Parece que encontrou o que veio buscar." "Acho que sim, seu Joffre", respondeu Clara, pensativa. "Ou talvez o que eu vim buscar me encontrou." No entanto, nem tudo era idílico. Clara começou a notar sinais preocupantes ao longo do Rio Sereno, mais distantes de sua área de observação principal, mas ainda assim perturbadores. Trechos de margem com mais lixo plástico, o som ocasional de motores de barcos não autorizados em áreas que deveriam ser protegidas, e certa vez encontrou uma armadilha de pesca abandonada, cruelmente similar àquela que prendera Valente, mas desta vez vazia. Esses sinais eram como pequenas dissonâncias na sinfonia do rio, lembretes da fragilidade daquele paraíso e das ameaças que pairavam sobre seus habitantes. A exploração humana, mesmo que indireta e não intencional, como o lixo de pesca, tinha consequências reais.
E se houvesse ameaças mais diretas? Caçadores, pesca predatória em larga escala, desmatamento nas cabeceiras dos rios que poderiam afetar o fluxo da água e a disponibilidade de peixes? A história de seu avô sobre a ganância humana e a exploração animal, que ele contava com tristeza ao descrever algumas de suas primeiras expedições à Amazônia décadas atrás, ecoava em sua mente. Ela se perguntou se a família de Ariranhas, que agora parecia aceitá-la em seu mundo com uma confiança hesitante, já havia sofrido perdas ou traumas nas mãos de humanos menos escrupulosos. Aquele olhar inicial da rainha, tão profundo e difícil de ler, poderia conter não apenas cautela, mas também a memória de um sofrimento passado. Uma tarde, enquanto observava a família de Ariranhas descansando em seu acampamento favorito, uma pequena praia de areia fina sombreada por um grande engazeiro, Clara notou algo diferente. O chefe estava inquieto, patrulhando à beira da água de forma mais nervosa que o usual. Ele repetidamente mergulhava a cabeça na água, como se estivesse ouvindo algo, e seus chiados eram baixos e guturais. Um som que Clara aprendera a associar com alerta e preocupação. A rainha também parecia tensa, mantendo o valente muito perto dela. Clara apurou os ouvidos, tentando captar o que quer que estivesse perturbando as ariranhas. No início, só ouviu os sons familiares da floresta. Mas então, muito ao longe, quase imperceptível, ela ouviu um som grave e rítmico, um pulsar que não pertencia à natureza. Parecia o motor de um barco grande, muito maior do que as pequenas canoas dos pescadores locais. E vinha se aproximando. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. O círculo de confiança que ela sentia ter construído com aquelas criaturas, a paz que encontrara naquele refúgio, de repente pareciam frágeis, ameaçados por uma força desconhecida que avançava pelo rio. O paraíso tinha suas sentinelas e elas estavam em alerta. E Clara, agora, sentia-se uma delas. O som grave e pulsante do motor crescia em volume, uma batida sinistra que parecia esmagar a delicada sinfonia do rio sereno. As ariranhas estavam visivelmente agitadas. Chefe e rainha emitiam chiados baixos e constantes, reunindo valente vigia e sombra para perto da entrada de uma toca de emergência, parcialmente oculta sob as raízes de um velho ipê na margem. Seus corpos, antes relaxados ao sol, agora estavam tensos, as cabeças movendo-se rapidamente, farejando o ar e perscrutando o rio. Clara sentiu o próprio coração acelerar em sincronia com o barulho invasor. Seu instinto inicial foi remar para longe, buscar a segurança relativa da pousada de seu Joffre. Mas um olhar para a família de Ariranhas, para a angústia evidente em seus movimentos, a deteve. Ela não era mais apenas uma espectadora. Nos últimos meses, tornara-se uma confidente silenciosa daquele trecho de rio, uma testemunha da vida íntima daquelas criaturas. Havia uma lealdade implícita ali, um débito de gratidão pelo que eles lhe haviam ensinado sobre resiliência e pertencimento. Com uma decisão súbita, ela remou sua canoa para a margem oposta à toca das ariranhas, escondendo-se parcialmente atrás de uma cortina de vegetação pendente. Queria ver quem estava chegando, que tipo de ameaça aquele barco representava. Pegou sua câmera, que sempre carregava para documentar o comportamento animal, e ajustou a lente de zoom. Se algo ilegal estivesse para acontecer, ela teria provas. O barco finalmente surgiu na curva do rio. Era maior do que Clara imaginara, uma embarcação de alumínio, longa e baixa, com um motor potente na popa e coberta por um toldo improvisado. A bordo, 3 homens. Não tinham a aparência dos pescadores locais que ela costumava ver. Estes usavam roupas camufladas, tinham feições rudes e uma aura de descuido profissional. Um deles pilotava. O outro, na proa, examinava as margens com binóculos, enquanto o terceiro parecia estar preparando algum tipo de equipamento no convés.
redes de pesca de malha fina, do tipo proibido naquela reserva, e algo que se assemelhava a gaiolas metálicas. Pescadores ilegais, e pelo equipamento não estavam atrás de alguns peixes para o jantar. Pareciam equipados para uma captura em larga escala, ou pior, para capturar animais vivos. Ariranhas, com suas peles valiosas no mercado negro e a crescente demanda por animais exóticos, poderiam ser um alvo. Um arrepio gelado percorreu Clara. O barco diminuiu a velocidade ao se aproximar do trecho do rio onde as ariranhas tinham sua toca principal e onde Clara havia passado tanto tempo. O homem com os binóculos apontou diretamente para a clareira que servia de acampamento para a família de chefe. "É aqui!" Ele gritou para o piloto sobre o barulho do motor. As informações eram boas. Vi rastros frescos da última vez que passamos. Clara sentiu o sangue ferver. Eles já haviam estado ali antes, mapeando o território. Sua presença, discreta, talvez não tivesse sido tão discreta para olhos treinados na clandestinidade. O barco encostou na margem, exatamente onde o chefe costumava tomar sol. Os homens saltaram, ruidosos e desajeitados, quebrando galhos, suas vozes altas profanando a tranquilidade do local. Eles começaram a inspecionar a área, procurando por entradas de tocas. Do seu esconderijo, Clara viu as ariranhas. Elas haviam se refugiado na toca. Mas o chefe apareceu brevemente na entrada, uma silhueta escura contra a terra, rosnando baixo e desafiadoramente antes de recuar. Era um ato de bravura, mas Clara sabia que não seria suficiente contra homens armados com redes e talvez algo pior. Um dos homens, o que parecia ser o líder, notou a entrada da toca parcialmente escondida. "Ali!" ele exclamou. "Preparem a rede de espera na saída da água. Vamos dar um jeito de expulsá-los." Clara não podia mais ficar parada. A ideia deles bloqueando as saídas subaquáticas da toca e forçando as ariranhas para uma armadilha era insuportável. Ela pensou em seu Jofre, em contatar as autoridades ambientais, mas sabia que levaria horas, talvez dias, para qualquer ajuda chegar àquela região remota. Naquele momento, era ela contra eles. "Ei!" A voz de Clara soou mais firme do que ela esperava, cortando o ar. "O que vocês pensam que estão fazendo?" Os três homens viraram-se abruptamente, surpresos. Não a tinham visto. O líder, um homem corpulento com uma cicatriz na bochecha, estreitou os olhos. "Quem é você?" ele rosnou, a mão instintivamente indo para um facão preso ao cinto. "Não, é da sua conta, moça. Dê-o fora daqui se não quiser problemas." Clara engoliu em seco, mas manteve-se firme, de pé em sua pequena canoa, a câmera ainda na mão, agora apontada diretamente para eles. "Esta é uma área de preservação. O que vocês estão fazendo é ilegal. Estou filmando tudo." O homem da cicatriz soltou uma risada debochada. "Área de preservação? Este rio é de quem chega primeiro, e essa sua camerazinha não me assusta." Ele deu um passo em direção à margem, como se fosse atravessar o rio raso em sua direção. Os outros dois se entreolharam, um pouco mais hesitantes. "Talvez não assuste você", disse Clara, a voz ganhando uma força que vinha de um lugar profundo de convicção. "Mas as autoridades ambientais vão se interessar muito por essas imagens e pela placa do seu barco, que anotei assim que vocês apareceram." Era um blefe parcial. Ela não tinha conseguido ver a placa claramente, mas a confiança em sua voz pareceu abalá-los por um instante. Enquanto a tensão aumentava entre Clara e os homens, algo extraordinário aconteceu. Da toca das ariranhas surgiu um coro de chiados, agudos e rosnados ferozes, muito mais alto e intenso do que qualquer coisa que Clara já tivesse ouvido deles. Não era apenas o chefe, eram todos eles. Primeiro, chefe e rainha emergiram da entrada da toca, não fugindo para a água, mas posicionando-se em frente à abertura, lado a lado, os corpos baixos e eriçados, os dentes à mostra.
Em seguida, Vigia e Sombra se juntaram a eles, formando uma pequena muralha de pelos escuros e determinação. Até mesmo Valente, o filhote, estava lá, um pouco atrás dos adultos, mas emitindo seus próprios pequenos grunhidos desafiadores. Era uma demonstração impressionante de unidade e coragem. As ariranhas, geralmente cautelosas com humanos, estavam defendendo ativamente sua casa, sua família. Os homens recuaram um passo, surpresos pela ferocidade coordenada dos animais. "Que diabos!" murmurou um deles. "Nunca vi ariranhas agirem assim." O líder, no entanto, recuperou-se rapidamente. "São só bichos, um bom susto e eles correm." Ele pegou um pedaço de pau do chão e o brandiu ameaçadoramente. Mas antes que ele pudesse avançar, Clara agiu novamente, desta vez com uma ideia desesperada. Lembrou-se de como as ariranhas eram sensíveis a sons altos e desconhecidos. Em sua mochila, carregava um pequeno apito de emergência, um item padrão para quem se aventurava sozinho na natureza. Ela o levou aos lábios e soprou com toda a força. O som agudíssimo e estridente cortou o ar, ecoando pelo rio. Os homens cobriram os ouvidos, xingando. As ariranhas também se assustaram momentaneamente, encolhendo-se, mas não recuaram. Clara continuou apitando, uma série de silvos penetrantes. O efeito nos homens foi mais do que apenas irritação. O som era tão inesperado, tão diferente dos ruídos normais da floresta, que pareceu desorientá-los. Somado à resistência das ariranhas e à presença desafiadora de Clara com a câmera, a situação começava a parecer mais complicada do que eles haviam previsto para uma simples pescaria ou captura ilegal. "Vamos dar o fora daqui", disse um dos ajudantes, o mais jovem, visivelmente nervoso. "Isso não vale a pena. Essa mulher é problema e esses bichos estão loucos." O líder olhou de Clara para as ariranhas, que ainda mantinham sua formação defensiva, rosnando e assobiando. Ele parecia calcular as chances. Sua expressão era de pura frustração e raiva contida. Por um momento, Clara temeu que ele fosse explodir em violência, mas então, com um grunhido de desgosto, ele se virou. "Vocês têm sorte desta vez." Ele cuspiu na direção de Clara. "Mas este rio é grande. A gente se encontra de novo." Ele e seus homens voltaram para o barco, desajeitados e apressados. Enquanto se afastavam, o líder ainda lançou um olhar ameaçador para Clara e para as ariranhas. O som do motor foi diminuindo gradualmente, até que o silêncio, ou melhor, os sons naturais do rio, começou a retornar, preenchendo o vácuo deixado pela ameaça. Clara baixou o apito, as mãos trêmulas, o corpo tomado por uma onda de adrenalina tardia. Ela olhou para a família de ariranhas. Eles ainda estavam alertas, mas a intensidade de sua postura defensiva havia diminuído. O chefe deu alguns passos à frente, olhou para onde o barco dos homens havia desaparecido e depois se virou lentamente. Seus olhos encontraram os de Clara, do outro lado do pequeno canal de água. Desta vez, não havia apenas avaliação ou curiosidade. Havia algo mais profundo, algo que Clara sentiu como um reconhecimento, quase um entendimento mútuo. Eles haviam enfrentado um perigo juntos, cada um à sua maneira. A rainha aproximou-se do chefe, e os dois trocaram uma série de vocalizações suaves, tocando os focinhos. Vigia e Sombra relaxaram visivelmente, e Valente até arriscou uma pequena corrida ao redor das pernas da mãe. Clara permaneceu em sua canoa, permitindo que a calma voltasse a se instalar. Ela sabia que a ameaça não havia desaparecido completamente. As palavras do líder, "a gente se encontra de novo", pairavam no ar como uma promessa sombria. Mas naquele momento havia uma vitória. Uma pequena, frágil vitória, conquistada pela coragem de uma mulher e pela resiliência indomável de uma família de ariranhas.
O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu e o rio com tons de laranja e púrpura. Clara sentiu um cansaço profundo, mas também uma clareza que nunca experimentara. Ela não era mais a bióloga enlutada que buscava refúgio na natureza. Ela era parte daquele lugar, uma guardiã relutante, mas determinada. E o laço que a unia àquelas ariranhas, forjado no perigo e na mútua defesa, era agora mais forte e mais real do que qualquer teoria científica que ela já havia estudado. A sabedoria da natureza não estava apenas em seus ciclos e em suas criaturas, mas também na capacidade de inspirar coragem e forjar alianças inesperadas. E Clara sabia, com uma certeza que aquecia sua alma, que não estava mais sozinha em sua jornada. O sol desapareceu por completo, e o céu se encheu de estrelas com uma clareza que só a ausência de luz artificial permite. Clara permaneceu em sua canoa por um longo tempo, sentindo o peso e a magnitude do que havia acontecido. O medo residual era agora sobrepujado por uma clareza feroz. A ameaça que pairava sobre a família de chefe era um sintoma de uma doença maior, a mesma que seu avô, Álvaro, havia combatido a vida inteira. A ganância que via a natureza não como um santuário a ser reverenciado, mas como um recurso a ser saqueado. Aquele confronto não fora um fim, mas um começo. A promessa de retorno dos homens ecoava em sua mente e ela sabia que não podia contar apenas com a sorte ou com um apito de emergência da próxima vez. Remando de volta para a pousada sob o brilho prateado da lua, Clara sentia-se uma pessoa fundamentalmente diferente daquela que chegara ali meses antes. A casca do luto havia se quebrado completamente, substituída por uma armadura de propósito. Ao desembarcar, encontrou seu Joffre na varanda, uma lamparina a óleo lançando uma luz suave em seu rosto preocupado. Ele a ouvira chegar muito depois do anoitecer. Aconteceu alguma coisa, Dona Clara? Sentiu uma agitação no rio hoje. Sem rodeios, Clara contou tudo. O barco, os homens, as redes, a confrontação, a coragem das ariranhas e a ameaça final. Joffre ouviu em silêncio, o rosto enrugado tornando-se uma máscara de gravidade. Quando ela terminou, ele assentiu lentamente. Não, são os primeiros e não serão os últimos, disse ele com uma voz cansada. São gateiros, caçadores de pele e de bicho vivo. Atuam nas áreas mais remotas, onde a fiscalização não chega. São perigosos. Temos que fazer alguma coisa, disse Clara, a voz urgente. Ligar para a Polícia Ambiental, para o IBAMA. Sim. Vamos ligar, concordou Joffre. Vou até a cidade mais próxima amanhã cedo para usar o telefone com mais sinal. Mas a senhora sabe como é. A burocracia é lenta, o território é vasto. Até que cheguem, aqueles homens podem voltar 10 vezes. Precisamos ser os olhos e os ouvidos do rio até lá. Naquela noite, nasceu um plano. Joffre, com seu conhecimento enciclopédico do rio e de suas margens, sugeriu a instalação de pontos de observação discretos e até mesmo algumas armadilhas inofensivas, sistemas de sinos feitos com latas e fios de nylon em pontos estratégicos dos igarapés que denunciariam a passagem de barcos motorizados. Clara, com sua mente científica, propôs usar câmeras de trilha, ativadas por movimento, para documentar qualquer atividade ilegal, criando provas irrefutáveis. Eles se tornaram uma pequena, mas determinada equipe de vigilância. Nos dias seguintes, uma nova dinâmica se estabeleceu. Clara não era mais apenas a observadora das ariranhas, era a guardiã de seu território. E as ariranhas, de uma forma que desafiava a lógica científica, pareciam entender essa mudança. A confiança que ela levara meses para construir floresceu em uma aliança explícita. Quando ela se aproximava em sua canoa, não havia mais a cautela inicial. Valente, agora quase do tamanho do vigia,
nadava ao seu encontro, emitindo chiados curiosos e, às vezes, até tocando a proa da canoa com o focinho antes de voltar para a família. A rainha a observava com uma calma que Clara agora interpretava como aceitação plena, mas foi a mudança no chefe que mais a impressionou. Certa tarde, enquanto Clara instalava uma câmera de trilha em uma árvore com vista para um trecho vulnerável do rio, a família de ariranhas apareceu. Em vez de passarem direto, eles pararam na água. O chefe nadou até a margem próxima de onde Clara estava, saiu da água, sacudiu o pelo lustroso e a observou trabalhar. Ele não fez menção de se aproximar mais, mas sua presença ali, quieta e atenta, era uma declaração. Era como se ele estivesse supervisionando, ou talvez oferecendo seu apoio silencioso. Clara conversava com ele em voz baixa, explicando o que fazia, sentindo-se menos tola do que nunca ao falar com um animal. 2 semanas se passaram. As denúncias de Joffre haviam gerado uma promessa de averiguação por parte das autoridades, mas nada concreto ainda. A tensão da espera era constante. Então, numa manhã, um dos sinos de alerta de Joffre soou. O som metálico e fraco trazido pelo vento. Clara e Joffre se encontraram no pequeno cais, os corações acelerados. O som vinha do sul, de um igarapé estreito que servia de atalho. Eles sabiam que só poderia ser o barco dos caçadores. Eles voltaram, sussurrou Joffre. Vieram pelo caminho mais escondido. Mas desta vez eles estavam preparados. O plano não era a confrontação direta, era a documentação e a inteligência. Clara pegou sua mochila com a câmera principal, baterias extras e um GPS e entrou em sua canoa. Vou tentar chegar perto sem ser vista, registrar os rostos. As irmãs tudo. A câmera de trilha daquele setor deve pegá-los também, disse ela. Tenha cuidado, menina. A vida de um bicho não vale a sua. A vida deles é a minha agora, Joffre. Ela respondeu, e remou, o corpo movido por uma determinação fria. Ela navegou por um canal secundário, um labirinto de raízes e aguapés que Joffre lhe ensinara. O som do motor ficava mais próximo. E, então ela ouviu algo mais. Um alvoroço de chiados e mergulhos agitados. Era a família do chefe. O som do motor estava encurralando-os em uma lagoa sem muitas saídas. Clara escondeu a canoa e avançou a pé pela mata ciliar. Chegou a uma pequena elevação, com vista para a lagoa, e viu a cena. O barco dos gateiros bloqueava a saída principal. Os 3 homens estavam de pé, um deles com uma espingarda na mão. Eles não estavam usando redes desta vez. Pareciam mais agressivos, mais determinados. A intenção era clara, atirar. Mas as ariranhas não eram presas fáceis. Lideradas por chefe e rainha, elas nadavam em formação cerrada, mergulhando e emergindo em locais diferentes, confundindo os caçadores. Sua velocidade e agilidade na água eram incríveis. Era uma dança desesperada de sobrevivência. Clara ligou a câmera, o zoom no máximo. Ela filmou tudo. O barco, os rostos dos homens, a espingarda, a perseguição frenética. Cada segundo de gravação era uma arma. De repente, a tática das ariranhas mudou. Em vez de continuarem a nadar em círculos, o chefe emitiu um assobio agudo e penetrante, e o grupo inteiro mergulhou simultaneamente. Um silêncio estranho caiu sobre a lagoa. Para onde eles foram? Gritou o líder, frustrado, perscrutando a água escura. Clara também prendeu a respiração. Segundos se passaram. E então, a superfície da água irrompeu do outro lado da lagoa, bem atrás do barco, perto de um emaranhado de raízes que Clara não sabia que continha uma saída secundária. As ariranhas haviam usado uma rota de fuga subaquática que só elas conheciam. Em um instante, estavam livres da armadilha, nadando rapidamente rio abaixo. A fúria do líder foi terrível. Em um ato de raiva impotente, ele ergueu a espingarda e disparou na direção em que as ariranhas haviam desaparecido.
O tiro ecoou pela floresta como um trovão profano. Clara sentiu o corpo gelar, mas continuou filmando, capturando o momento do disparo ilegal, a prova definitiva. Sabendo que tinha o que precisava e que as ariranhas estavam a salvo por enquanto, Clara recuou silenciosamente. Voltou para a pousada com o coração pesado pela brutalidade que testemunhara, mas com uma gravação que poderia mudar tudo. As imagens, entregues por Joffre às autoridades, junto com a pressão de um relatório detalhado que Clara escreveu para a universidade e para ONGs ambientais, foram a gota d'água. A prova em vídeo, clara e irrefutável, incluindo o disparo da arma de fogo, tornou a inação impossível. Em menos de uma semana, uma operação da Polícia Federal Ambiental surpreendeu os gateiros em seu acampamento base a quilômetros dali. Eles foram presos e seus equipamentos apreendidos. A notícia da prisão trouxe uma paz cautelosa ao Rio Sereno. Clara sabia que a batalha pela preservação era longa e contínua, mas uma guerra importante havia sido vencida. Ela nunca mais voltou para a universidade em São Paulo. Com o apoio de seu antigo departamento, que se impressionou com sua pesquisa de campo, e com o financiamento de uma fundação de conservação que se interessou por sua história, ela transformou a pousada Rio Sereno em uma base de pesquisa e proteção permanente. Sua conexão com a família de ariranhas transcendeu a ciência. Eles a aceitavam como parte da paisagem do rio. Ela os via quase todos os dias, e o laço de respeito mútuo era palpável. A história da moça das ariranhas, a bióloga que deixou a cidade para proteger os animais do rio, espalhou-se pelas comunidades ribeirinhas. Para eles, Clara não era apenas uma cientista, era uma guardiã, uma figura quase mítica, cuja coragem fora forjada em aliança com as onças d'água. Em uma tarde dourada, anos depois, Clara estava sentada na margem do rio, observando Valente, agora um macho adulto forte, ensinando seus próprios filhotes a pescar. Chefe e rainha, mais velhos, mas ainda majestosos, descansavam ao sol. Clara sorriu. A perda de seu avô a levara a um abismo de dor, mas ao seguir seus últimos conselhos, ela não apenas se reencontrara, ela havia se tornado a personificação de seu legado. Ela não estava mais perdida. Estava em casa, nas margens sinuosas do Rio Sereno, o coração batendo no mesmo ritmo das águas, seu espírito para sempre entrelaçado à vida selvagem e à coragem de uma família de ariranhas. Ela era a guardiã deles, e de muitas maneiras, eles eram os guardiões dela. A lenda estava apenas começando. E assim, a lenda da moça das ariranhas nasceu. O que você mais admirou na jornada da Clara? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos eles. Curta e compartilhe. Até a próxima história.